Bom dia a todos, tá? Muito obrigado pela presença. Muitos de vocês estão aqui por causa do nosso webinar relacionado a Hughes, né? O nosso caso de sucesso da Hughes. E imagino que muitos estejam curiosos para saber, né, qual ferramenta que eles estão utilizando. E é isso que a gente vai demonstrar aqui no dia de hoje, tá? Acho que antes de começar, eu tenho alguns anúncios importantes, né, para serem feitos. O primeiro deles é que esse webinar ele está sendo gravado, tá? Então a gente vai compartilhar com todos vocês para quem perder qualquer etapa ou tiver que sair antes do final do nosso webinar, não se preocupe, a gente vai compartilhar com todos vocês o link, a gente vai disponibilizar também na nossa página no YouTube, tá? Tanto na página da Nord como da ITG Analytics. Então, quem ainda não tem acesso ou não se inscreveu, pode se inscrever lá, né? Só um convite para todos vocês. Convido vocês também para acessarem a nossa página do LinkedIn. Lá a gente posta uma série de webinars, posta uma série de conteúdos interessantes relacionados a essa ferramenta que a gente vai falar no dia de hoje, tá certo? Qualquer tipo de pergunta, vocês podem enviando no chat, tá? Então tem um chat aqui, deixa eu ver aqui como está a minha imagem. Aqui em cima tem um botãozinho de chat, tá? Para vocês acessarem e fazerem qualquer tipo de pergunta. Então, no decorrer da apresentação, qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar à vontade, tá? A gente vai separar um tempinho no final para responder todo tipo de pergunta de vocês. Então, não se preocupem, tá? Mas vamos lá, então. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, pessoal, me apresentando, né, para quem não fez parte do webinar anterior, eu sou o Fernando Viscaíno, eu sou coordenador de Analytics aqui da ITG Analytics. Tem gente que nos conhece por grupo ITG, tem gente que nos conhece como Nórdica. São todas empresas do mesmo grupo, onde a gente oferece uma série de soluções distintas, tá? Então, eu imagino que tenham pessoas que me conhecem de outros carnavais, me conhecem de outras ferramentas, mas é isso aí, pessoal. Algo interessante a comentar, né, para quem já está nesse mundo do Alteryx, né, eu sou um Alteryx Ace, eu estou aqui com minha camisetinha, né, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui, ó, minha camisetinha do Alteryx, né, e no final das contas, esse Ace, ele acaba sendo, assim, é um título que eles dão para os maiores contribuidores na comunidade, na nossa comunidade aberta, tá, tem 50 pessoas no mundo, 3 pessoas no Brasil, então é uma grande honra eu ser um desses 3 aqui dentro do Brasil, tá. Mas vamos lá. Falando um pouquinho da ITG, né, e do nosso suporte ao Alteryx, a gente cumpre todo o processo de venda, tá? Todo o processo de venda e suporte. Então, toda a parte de licenciamento, consultoria, seja para modelagem de dados ou até mesmo preparação de dados avançada, ciência de dados, todo esse tipo a gente também vai conseguir suportar vocês e, obviamente, no suporte técnico relacionado à ferramenta, relacionado a dúvidas e todo tipo de treinamento que vocês queiram, tá? Para a maior parte de vocês que pode ser que já tenham tido algum contato com a ferramenta também, a Alteryx disponibiliza uma série de cursos gratuitos, tá legal? Mas claro, para quem quer um curso mais veloz, aprender mais rápido e quer o nosso apoio também nesse tipo de treinamento, a gente também oferece todo esse material para vocês, tá? Mas legal. Vamos começar aqui a falar do Alteryx, que eu sei que é o que vocês estão interessados em saber, né? Então, inicialmente, né, então surgiu esse conceito, tá? O conceito do APA para ferramentas como o Alteryx, né? Então, é a automação de processos analíticos. É muito parecido com o RPA, né? O RPA é a automatização de processos. Quando a gente olha para o Alteryx, é uma automatização de processos relacionados a dados, tá? E aí a gente cumpre todas as etapas de um fluxo analítico. Então, começa de qualquer tipo de entrada que você tenha, tá? Então, a gente está falando aqui de arquivos, de bases de dados, de dados na web, qualquer local que você tem informação, o Alteryx, ele é sim um ótimo integrador, ele consegue trazer facilmente essas informações para dentro da ferramenta. E claro, né, depois de qualquer tipo de integração de informações, então você trouxe uma série de origens distintas, você precisa começar a preparar suas informações, seja a preparação para um modelo simples de preparação de dados, né? Então você está automatizando, por exemplo, um Excel.
né? Esse é um caso bastante comum para usuários de Alteryx, mas pode ser um segundo passo também, onde você é um cientista de dados, você trouxe uma série de origens e agora você precisa investigar suas informações, entender um pouco mais sobre a qualidade dos dados, por exemplo. Então, o Alteryx, ele suporta em qualquer um desses fluxos que você queira desenvolver. A gente tem toda a fase de enriquecimento de informações também. Então, você pode querer enriquecer com informações do trânsito. Então, isso a gente tem uma parceria muito interessante com a TomTom, que também consegue trazer essas informações. Poxa, você tem um endereço, quer transformar esse endereço, que é um dado na sua tabela, em um ponto localizado no mapa, e fazer uma série de considerações, você vai conseguir fazer aqui dentro dessa ferramenta também. E claro, a gente tem dados públicos do IBGE também, com o censo, setores censitários, enfim, esse tipo de coisa você vai trazer muito facilmente para a sua análise aqui dentro da ferramenta. E claro, a gente chega aqui na parte que está mais na moda, né, a ciência de dados. Então, o Alteryx ele também vai auxiliar cientistas de dados a ter mais velocidade, mais agilidade no desenvolvimento dos seus fluxos preditivos, dos seus modelos preditivos. Mas para quem não conhece também não está fora, tá legal? Então a gente tem o conceito do cidadão cientista, né, que é alguém que ele não tem como trabalho o que o cientista de dados faz, mas ele tem algumas atividades no decorrer do dia que precisam de ferramentas como essa. Então, o Alteryx vai suportar também bastante essa pessoa. Então, a gente tem uma migração muito grande dos usuários que utilizam essa ferramenta, de analistas de negócio que começam a atacar essa parte preditiva para migrar para um cidadão cientista. Tá? Então, isso é bastante interessante. A gente deixa separado aqui esse mais decisões, porque aqui com o Alteryx você também vai conseguir fazer qualquer tipo de indicador avançado que você queira, tá? Então a gente tem a parte de preparo de dados, geração de indicadores, assim como a gente está gerando no Excel, assim como a gente está gerando em qualquer outra plataforma, mas é quando a gente olha para o Alteryx, a gente vai conseguir chegar muito mais fundo no dado, tá? Isso por N motivos, tá? Então, pela facilidade que você consegue desenvolver sua preparação, pela complexidade das ferramentas também, então a funcionalidade das ferramentas você vai conseguir atingir níveis que você não conseguiria atingir com o Excel, seja por desconhecimento técnico, né? Então, você é um analista de negócios que não precisa necessariamente saber esse tipo de funcionalidade, mas a diferença é que com o Alteryx você vai conseguir fazer, tá bom? E aí, depois de todo esse processo, da mesma forma que a gente conseguiu ler arquivos, ler de bases de dados, você vai conseguir escrever para todos eles também, tá? Então, a gente olha para a ferramenta, ela é bastante extensa no nível de funcionalidade e ferramentas, e tem bastante coisa dentro dela, tá? Inicialmente, né, para muitas pessoas que olham, ela fala, caramba, tem muita coisa na ferramenta, eu não faço a mínima ideia do que colocar aí dentro, tá? A gente tem alguns usos que costumam e são mais comuns, tá? E é aqui que a gente consegue separar os nossos clientes, tá? Então, são três grandes pilares. O primeiro é de integração de dados. Então, se você está precisando exatamente do que eu falei no slide anterior, né? Trazer um monte de origens, trazer uma série de arquivos distintos. Poxa, você pode querer abrir zip, você pode querer ler PDF, você pode querer ler arquivos mais específicos e que não são tão conhecidos, ou bancos de dados também. Então, o Alteryx ele vai auxiliar em qualquer tipo de origem que você tenha. Isso é bastante legal. E a gente possui clientes que só fazem isso, tá? Então, eles olharam para o Alteryx, é isso que eu precisava, eu não preciso das outras etapas, tá? Então, isso acontece. O importante de lembrar aqui é que o Alteryx ele não é modular, tá? Então, os clientes, eles se interessam por integração de dados, podem utilizar o Alteryx 100% para integração de dados, para resolver o problema que eles têm relacionado a isso. Mas as outras ferramentas estão todas disponíveis para qualquer usuário que venha utilizar, tá bom? A gente tem casos também bastante interessantes relacionados a somente preparação de dados. Então, times completamente operacionais que se utilizam de Excel, por exemplo, eles conseguem automatizar 100% de todos os processos que tem dentro do Excel dentro do Alteryx, tá? Então, até a gente está incluindo aqui macros, a gente está incluindo VBAs, a gente está incluindo as tabelas dinâmicas também que o Excel consegue fazer, e o Alteryx vai conseguir fazer isso facilmente também. E um grande diferencial dessa ferramenta é que agora o processo vai estar agendado. Então, a ideia aqui é esses usuários, né, os analistas
de fato analisando alguma coisa e não trabalhando com esse processo moroso que seja um processo operacional semanal dentro do Excel, né? Então a gente sabe que isso também é um dos fatores que desmotivam uma série de profissionais. Legal. E a gente tem também toda a parte de soluções avançadas, né? Então a gente tem, como eu comentei, a parte de ciência de dados, então modelos preditivos, prescritivos, a gente tem a parte geoespacial também. Então aqui também existem clientes só trabalhando com isso. Então o time de ciência de dados trabalhando em modelos avançados, e é isso que eles precisam. Então a gente sabe também, é conhecido no mercado que o maior problema do cientista de dados é a parte de preparação de dados, né? Ele perde 80% analisando as informações e modelando a sua informação e 20% perdendo tempo na modelagem preditiva de fato. Então o Alteryx ele vai suportar nesses 80% de uma forma absurda, você vai ganhar bastante velocidade com isso, mas naqueles 20% você também vai ganhar velocidade. Então o Alteryx está suportando de fato em todo o processo, tá? E aí, quando a gente olha, né, então a gente está olhando para uma ferramenta super técnica, uma ferramenta que ela tem bastante conceito, bastante funcionalidade, ele é feito para uma série de áreas distintas, uma série de usuários, perfis de usuários distintos, mas o legal dessa ferramenta, esse é onde ele permeia todos os pilares da ferramenta, essa interface intuitiva e visual. Então você vai conseguir, e aqui a gente escuta bastante, né, sobre a democratização de dados, ferramentas que são self-service e que possibilitam aquele usuário não técnico a conseguir desenvolver qualquer tipo de modelo, qualquer tipo de fluxo, preparação de dados, enfim, depende muito da ferramenta, mas a gente sabe que não é muito bem assim, né? Então tem muita gente que consegue, né? Tem esse teste por experiência própria e viu que as ferramentas que se dizem self-service não são tão bem assim, mas quando a gente olha para o Alteryx, ele de fato é uma ferramenta que traz a democratização de dados. Então é do perfil menos técnico ao mais técnico, conseguindo utilizar todas as funcionalidades da ferramenta. Tá legal? E isso daqui também é um jabazinho, né? E a gente tem, eu vou mostrar para vocês que isso aqui é verdade, tá? Então a gente tem 80% dos clientes tendo resultado em 2 semanas. Isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é comprovado pela Alteryx, não é algo que a gente coloca aqui para vender mais a ferramenta. Claro que a gente está querendo vender a ferramenta também, mas a ideia é que isso realmente funciona, tá? E por que 2 semanas? Esse é o período de testes inicial que qualquer um pode pegar e instalar a ferramenta. São 2 períodos de 14 dias, né? É próximo de um mês de teste de ferramentas. E para quem instalar a ferramenta, der uma olhada assim nos treinamentos rápidos da Alteryx, vai conseguir transformar isso aqui em um processo ou um caso de sucesso, assim como a gente consegue em uma série de clientes, tá? E como parece mentira, né? Então eu trouxe aqui uma prova, tá? Isso aqui é um case conhecido, tá? No mercado brasileiro, a gente não pode divulgar a empresa que gerou esse case, mas a ideia aqui foi mais ou menos essa, tá? Então eles fizeram um hackathon. Nesse hackathon, ainda não foram nem 2 semanas, tá? Foi uma semana de hackathon. E a ideia de um hackathon, né? Para quem não conhece, é como se fosse uma competição de dados, tá? Uma competição relacionada a algum tipo de ferramenta. Eles colocaram 2 pessoas técnicas, 2 pessoas da área de negócio, ninguém com conhecimento de Alteryx, em uma semana, claro, todos trouxeram cases, tá? Cases que eles queriam desenvolver, queriam resolver, principalmente aqui, né, relacionada à automatização de processos de dados, e olha a economia que eles tiveram, tá? Então foram muitos times, obviamente, então é um case bastante grande, mas em uma semana eles tiveram economia aqui de 33 mil horas economizadas. E quando a gente olha para um único case com economia de 500 horas. Então imagina um time de 4 pessoas automatizando um processo que leva 500 horas num determinado mês. Então é isso que você vai conseguir fazer com a ferramenta, tá bom? E a gente não é uma ferramenta específica para um setor, específica para uma área. Só um minutinho, pessoal. Eu peço só a gentileza de todos permaneçam com seus áudios desligados, tá? Claro que a gente está aqui desativando conforme o pessoal vai entrando ou desativando,
mas eu peço a todos a compreensão. Mas vamos lá, gente. Então, continuando. Então, a gente tem 6.700 clientes no mundo, tá? Eles estão separados por uma série de setores e uma série de áreas também. Então, você vai ter de tudo aqui, tá? E aqui é um slide global, então você vai encontrar alguns clientes brasileiros aqui, outros mais conhecidos globalmente, mas a gente tem de tudo, tá? Então, você tem aqui, ó, por exemplo, ó, o GPA, Itaú, McDonald's, tá? A gente tem uma série de outros mais aqui, eu não vou ficar citando para a gente não se estender tanto, mas quando a gente olha também, e isso é bastante interessante do Alteryx, são os nossos clientes de serviços profissionais. Então, são consultorias estratégicas, as auditorias, e o que eu posso dizer para vocês é todas as consultorias globais estratégicas, elas possuem Alteryx como contratos gigantescos globais. Todas as auditorias, né, Big Four, todas elas também possuem contratos gigantescos. Eu imagino que tenham pessoas aqui também das auditorias nos assistindo para entender tudo. Essa pessoa provavelmente já tem a ferramenta, mas ela quer entender também tudo que a ferramenta pode entregar, porque mesmo para o usuário é bastante coisa que a gente consegue fazer, tá? Então, e a ferramenta ela não está só na área de dados, tá? Assim como muitas ferramentas estão, ou só na área de TI, tá? Então, o Alteryx, ele está, por exemplo, no RH, tá? Então, isso é bastante interessante. Você tem um analista de RH, e claro, né, atualmente tá famoso o termo People Analytics, mas a gente tem pessoas no RH utilizando, tem, por exemplo, advogados utilizando. Então, advogados, se a gente treinou uma série de advogados que não tinham praticamente nenhum conhecimento em Excel, e estão utilizando o Alteryx. Isso que é o impressionante dessa ferramenta, tá? E claro, né, quando a gente olha para a área financeira, contábil, área de dados, de fato, então também tem bastante gente utilizando e devorando a ferramenta. Então, é uma ferramenta para, como eu estou repetindo em todo momento aqui, para todos os níveis e para todos os perfis, tá bom? Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre integração de dados, né, sobre as funcionalidades de integração. E aqui, inicialmente, o que eu queria mostrar para vocês é a quantidade de fontes de dados distintas que a gente consegue carregar, tá? E aqui eu estou mostrando, é um exemplo, tá? Eu estou querendo mostrar aqui as variedades, tá? Então, é claro, arquivos, bancos de dados tradicionais de alta performance, Big Data, a gente consegue ler dados cloud, né? Então, você tem Salesforce, da Azure, qualquer dado na AWS, Redshift, enfim, tudo isso você vai conseguir trazer com muita facilidade para dentro da ferramenta. Pontos interessantes e adicionais é que a gente também consegue trazer dados de websites. E aí, de websites, a gente está falando de pegar o HTML puro e trazer essa informação, e a gente fazer o que é conhecido como raspagem de dados, né, para outros web scraping, enfim, mas a gente também consegue trazer de qualquer solução que possua uma API, tá bom? Então, poxa, tem um legado ali que tem uma comunicação via API, a gente vai conseguir trazer essas informações também, tá bom? E também uma série de aplicações, tá? Então, a ideia do Alteryx não é limitar o usuário a utilizar somente o Alteryx, mas a gente vai também ler de uma série de arquivos relacionados a outras soluções, tá? E também escrever para uma série de soluções, de plataformas de BI, enfim, tá? Algo importante a comentar sobre esse slide que eu estou apresentando aqui é que tudo isso que eu estou apresentando para vocês são conectores gratuitos, tá bom? Então, isso também é bastante interessante. Você não precisa adquirir um conector específico aqui dessa lista, e adquirir no sentido de pagar, né? Então, isso aqui é tudo gratuito. E também tem uma série de tutoriais apresentando como se conectar a cada uma dessas soluções, né? Então, isso também é bastante legal. E também, né, e aqui isso aqui é um slide específico, ou principalmente para usuários que trabalham com ferramentas de BI e que comumente não faz o write back, então o Alteryx ele faz, tá? Então a gente está pensando em arquivos, em bancos de dados, a gente distribui para as ferramentas de BI, onde a gente consegue se conectar a essas ferramentas e alterar automaticamente as bases de dados que os dashboards estão utilizando, tá bom? Então, isso é bastante legal também. A gente consegue gerar, por exemplo, arquivos similares ao QVD, isso a gente também consegue fazer. E, claro, a gente também consegue gerar para uma série de outras aplicações analíticas. Então, como eu disse, né, o Alteryx ele não veio aqui para fazer
você, por exemplo, deixar de utilizar o SAS. Então, a gente consegue ler arquivos do SAS e gerar arquivos para o SAS. Então, a ideia aqui é qualquer tipo de integração que você queira fazer com a ferramenta, o Alteryx vai conseguir entregar isso para você. Então, aqui é um exemplo de onde o Alteryx ele pode estar na companhia, né, na sua empresa. Então, a gente tem uma série de aplicações. Claro, aqui é um diagrama conceitual, né, um diagrama de conceito que está mostrando alguns dos locais, mas são os locais até mais comuns, tá? Então, você pode ter aqui o Alteryx como um integrador de informações. Então, ele vai trazer qualquer tipo de fonte de dados e armazenar aqui, por exemplo, no seu Data Lake. Você pode ter o Alteryx aqui também, nessa camada onde ele lê do seu DW, do seu Data Lake, enfim, e prepara suas informações para qualquer dashboard, para qualquer ferramenta de BI. Então, toda aquela camada que você está fazendo com scripts, né, ou você está fazendo com o script de uma dessas ferramentas, ou o preparador de dados dessas ferramentas, você vai conseguir chegar em níveis muito melhores com o Alteryx. Mas também a gente tem aqui o Alteryx como ferramenta para o usuário final. Então, é o usuário final ali, o mesmo usuário que está utilizando os dashboards, preparando as suas informações, tá? Ou ele fazendo qualquer tipo de análise avançadas. Então, a gente consegue também, por exemplo, gerar relatórios e enviar uma série de relatórios por e-mail. Então, esse é o usuário final, ele pode estar fazendo, ele pode estar, como eu disse anteriormente, operacionalizando qualquer arquivo Excel que ele tenha que ler e trabalhar, ou uma série de arquivos Excel que ele queira ler e trabalhar. Então, aqui é só um diagrama de conceito, né, para quem ainda está em dúvida de onde colocar a ferramenta, aqui são as suas opções, tá? E eu concordo, a dúvida que vocês têm não é incorreta. Então, poxa, o Alteryx faz bastante coisa mesmo. Então, geralmente, quando a gente tem muita coisa na mão e muita possibilidade, a gente não sabe exatamente onde encaixar. Mas o que eu adianto é que tem empresas que fazem todos os processos, tá? Tem empresas que estão utilizando em todas as etapas do processo analítico para o usuário final, para o time de TI fazer toda a parte que a gente chama de ETL, né? Então, a extração, transformação e carga, utilizando o Alteryx para fazer esse tipo de fluxo dentro da ferramenta. E aí a gente tem também, né, toda essa parte de preparação de dados. E quando a gente olha para a preparação de dados, especificamente olhando para o Excel, a gente tem muitos problemas. Eu não vou me ater muito aos problemas aqui, mas a gente tem isso, tá? Se a gente olha, isso aqui é uma pesquisa da IDC, tá? Isso aqui é um fato, e o Excel, né, planilhas de forma geral, não necessariamente o Excel, a gente tem outras soluções de planilha também, mas existe uma perda, e aí principalmente por retrabalho, né, e claro, o trabalho manual também está incluso, de 60 bi de dólares. Né, é um número exorbitante, assim, né, para a utilização do Excel, mas vamos trazer isso mais para a nossa realidade, né, para a nossa realidade, infelizmente, né, que são os dados relacionados ao Covid, tá? Então, isso aqui também é um caso que aconteceu, novamente, né, publicado na BBC, onde, por falha do Excel, uma série de casos deixaram de ser reportados. Para quem conhece, né, mais de Excel, já viu os problemas que o Excel gera, aqui é um caso onde estavam sendo gerados motores dentro do Excel, né, novidade, né, a gente sabe que isso acontece, uma série de motores por macro, VBA, enfim, que estava trazendo dados de uma planilha para outra, para outra, para outra e para outra, enfim, tinha essa cascata de dados. E o que aconteceu, né? Pelo fato do arquivo, o formato ser XLS, aquele formato antigo, né, que a gente tinha, então perdeu-se muitas informações. O XLS ele tinha limitação de informações. Agora eu não me recordo qual era o número de linhas exatamente, tá? Mas o que aconteceu aqui? Eles perceberam só depois de 8 dias a quantidade que estava sendo cortada uma parte das informações, tá? E o que isso gerou, né? Então a gente pensa em 8 dias de dados incompletos. Então no primeiro dia ali, uma pessoa que foi testada positivamente para COVID. Então, o que acontecia aqui, né? Eles iam e conversavam com as pessoas ao redor para verificar e testar todas essas pessoas se elas também estavam com Covid. Similar ao que acontece aqui no Brasil, acontecia anteriormente também com sarampo, por exemplo, né? Então, eles querem garantir que a infecção não se expanda, né? O contágio não se expanda. E o que aconteceu é que, então,
isso foi um dominó, né? Então ele foi crescendo e crescendo, a quantidade cada vez maior de pessoas, isso fez com que muitas pessoas fossem infectadas por um erro absurdo de uma ferramenta que não deveria ter sido utilizada para banco de dados. Nem para banco de dados, nem para uma preparação crítica como essa daqui, tá? E claro, né, para todo problema a gente tem uma solução, e claro, a solução vai acabar sendo o que eu estou demonstrando para vocês hoje aqui, né? Então, o que a gente vai conseguir fazer com a Alteryx, né? Então, você vai ter, com certeza, né, mais confiabilidade, mais agilidade, você vai ter a redução de custos, né? Então, aqui a gente está pensando num processo que ele não vai mais sofrer a alteração de um usuário, tá? Então, para os processos manuais, então os usuários, eles não vão necessariamente precisar mexer no fluxo, só no momento que de fato é necessário, toda a agilidade, tá, que você vai ter, então vai ser um fluxo 100% agendado e gerando qualquer tipo de controle para você falar, poxa, como que eu vou deixar o meu processo agendado se eu tenho problemas nos meus arquivos? E eu não sei muito bem que problemas são. A gente pode deixar uma série de exceções, né? Exceções ou controles intermediários que auxiliem você a garantir que o processo está 100% correto. Então, isso você vai conseguir fazer tranquilamente, tá bom? E é aqui que entra o conceito do APA, né? Então, a gente não está mais fazendo só preparação de dados, a gente está fazendo preparação de dados com controle de processos, o que é bastante interessante. A redução de custos é óbvia, né? Então, o seu analista, a pessoa que estava dedicada ao trabalho operacional, ele vai passar a fazer qualquer tipo de análise. Então, você vai ter uma cultura direcionada aos dados. Então, são seus analistas, de fato, trabalhando com análises, que é o que a gente, de fato, quer. Toda a área de analytics quer que seus usuários estejam trabalhando em analytics, né? Aqui, infelizmente, eu não posso fazer enquete, mas se eu perguntasse para os analistas de dados o tempo que eles perdem na parte de operacionalização do processo e não na parte de análise, a gente ia ver que é uma grande maioria. E isso é algo que não deveria acontecer, né? Mas vamos lá. Então, eu falei bastante. Deixa eu beber minha água aqui. E deixa eu mostrar que tudo isso que eu estou falando é verdade, né? Mas então, vamos lá. Aqui, finalmente, está a nossa ferramenta, tá? Então, para quem veio do webinar da Hughes, né, do caso de sucesso da Hughes, é isso aqui que eles estão utilizando para automatização dos processos dele, tá? Então, a gente conversou no webinar anterior sobre faturamento, mas é claro que a ferramenta ela faz muito mais do que isso também, né? Mas vamos a uma visão geral inicialmente, tá? Eu vou desabilitar a minha câmera aqui só para não distrair vocês com a minha cabeçona, mas vamos lá, então. Pensando no Alteryx, né? Então, a gente tem aqui ó, uma página em branco mesmo, tá? Então, é aqui que você vai definir o que você quer fazer. A ferramenta ela é tudo drag and drop, né? Então você seleciona uma ferramenta aqui em cima e arrasta aqui para baixo, tá bom? E aí a gente tem uma série de categorias também. Então, para essa primeira demonstração, eu vou utilizar somente as primeiras categorias, tá? Então, eu tenho aqui, ó, tudo aquilo que eu falei de entrada de dados, tá aqui. Então, eu leio o arquivo, leio o banco de dados, escrevo em arquivo, escrevo em banco de dados. Quando a gente olha para conectores mais específicos, eles estão escondidinhos aqui no fundo, né? Então, e a gente pode baixar uma série de conectores adicionais, tá? Então, aqui eu estou mostrando os que eu baixei, os que eu já tive que utilizar. Mas a gente tem uma série de outros, tá bom? Então aqui eu estou vendo SharePoint, publicação para o Tableau, Power BI, OneDrive, MongoDB e a Amazon, mas claro, a gente tem uma série de outros que a gente pode baixar conforme a necessidade, tá? Mas vamos lá, entrada e saída de dados, preparação. Então, por exemplo, eu quero colocar uma fórmula, um filtro, e você vê, né, para toda ferramenta que eu clico, ele tem um guia rápido, tá? Esse guia pode ser em português também. Eu posso abrir um exemplo também, então entender como que essa ferramenta é utilizada, tá? Relacionamentos de forma geral, interpretação e transformação. Tá, então para esse case agora, para essa demonstração, desse momento, eu vou utilizar somente essas 5 primeiras categorias. Mas vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui arquivos, tá? Lembrando, podem ser bases de dados com a volumetria que vocês quiserem.
Mas vamos lá, eu tenho aqui 10 arquivos distintos, tá bom? Da loja 100 à loja 109 e tem informações relacionadas a transações. Então, cadastros de clientes, cada loja dessa empresa, ela separou as suas bases em CSV e tem misturado aqui numa única base todas as transações que aconteceram. Como que a gente faz para trazer esses dados para o Alteryx? Vamos arrastar. Então, a gente arrastou. E aqui para o meu Excel, né, que é o de transações, eu posso selecionar a aba e o CSV ele já traz automaticamente aqui. Vamos lá, inicial, né? A primeira coisa que eu preciso fazer aqui na ferramenta? Vou colocar esse binóculo. Esse binóculo ele vai me permitir que eu visualize as informações dentro da ferramenta. Então, olha só, eu tenho 359 clientes e 9.343 transações, tá bom? Então, vamos lá, vamos olhar a minha base de clientes. Então, a gente tem aqui, olha só, eu tenho informação da loja, onde ele realizou o cadastro, segmento do meu cliente, nome, sobrenome, informações cadastrais comuns sobre o meu cliente, o local onde ele mora, e a gente tem uma informação de latitude e longitude aqui também, caso a gente queira utilizar, né? Legal. Transações. Quando a gente olha aqui para transações, a gente tem o ID do pedido, né, que tem as informações de todos os pedidos que aconteceram, loja, ID de cliente, né, então a loja que ele realizou a compra, o cliente que realizou e o mês onde aquela compra foi realizada. Daí você olha aqui, né, poxa, não foi a forma mais inteligente que essa empresa resolveu na separação, né, a separação não está tão legal quando a gente olha para as transações. Eu tenho janeiro aqui numa coluna, tenho fevereiro na próxima, e assim por diante, né? Então, não é uma separação que eu consiga fazer alguma coisa interessante. Vamos pensar, pô, eu quero colocar esses dados num dashboard depois, no clique, e eu quero ter as informações de total de compras do meu cliente. Mas eu também sei que essas colunas são vivas, né? Então, vai surgir, claro, né? Aqui já é uma base um pouco antiga, mas vão surgir dados aqui do mês 5 de 2020, mês 6, e eu tenho que fazer isso automaticamente. Então, esse é um problema que eu tenho aqui nessa minha base. Mas vamos voltar para a minha base de clientes. Minha base de clientes, 359 clientes, e eu tenho mais 9 bases similares para trazer aqui para a ferramenta. Então, como eu faço isso? Eu poderia fazer da forma mais operacional e arrastar a ferramenta, arrastar arquivo por arquivo. Mas aqui a gente pode determinar, né, colocar um asterisco aqui no lugar do 100. Eu quero que tudo com o prefixo clientes-loja, ele vai automaticamente identificar na minha pasta ou subpasta, tá? Então você consegue passar a raiz de uma pasta, ele vai mapear tudo que existe que com essa similaridade de nome, né, essa similaridade de prefixo. E agora a gente tem 2.681 clientes. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa base, né? Então, vocês nunca viram essa base, mas vamos lá. Quando a gente clica aqui na loja, a gente tem, por exemplo, claro, a gente tem toda a estatística, né, relacionada ao que está acontecendo, número de nulos, colunas dados, né, quantidade de dados na coluna que não estão ok, qualquer tipo de problema ele vai apresentar. Mas a gente tem também aqui uma contabilização, né, por ID. Então, tem a loja 100, ela tem 359 clientes. Loja 102,99. Então, a gente consegue ver uma distribuição aqui simples do que está acontecendo. Informações estatísticas de forma geral, né, que elas vão em função do dado ser numérico ou do dado ser texto. Então, conforme o seu dado, a gente tem uma alteração do formato, ele vai mostrar uma estatística diferente aqui de acordo com aquele formato, né? Mas vamos lá. Poxa, segmento do cliente, eu tenho 4 segmentos distintos, eu tenho uma contabilização dos 4 aqui, e a gente pode ir navegando para as outras colunas. É uma estatística inicial para a gente começar a entender o que está acontecendo com a nossa base. Então, vamos lá. Eu tenho um campo de loja, que é meu ID, e eu tenho um campo aqui também no final, que é o ID do meu cliente. E esses campos, eles não podem estar duplicados, né? Então, como ele referencia um cliente específico, não pode haver nenhuma duplicação. Quando a gente olha para banco de dados, a gente está chamando isso de primary key, né? De chave primária, e é mais ou menos isso que a gente tem que garantir que essas duas colunas sejam. Como eu faço isso?
eu venho com uma ferramenta chamada Unique. Vou colocar aqui um outro binóculo. E a configuração das ferramentas sempre será na esquerda. Então, eu quero validar aqui loja, quero validar ID de cliente. Para quem já mexia com Excel, isso aqui é como se a gente pensasse numa remoção de duplicados, tá? Aquela funcionalidade de remoção de duplicados. Aqui eu estou olhando, eu tenho 3 duplicações. As duplicações são relacionadas à chave loja e à chave ID cliente, tá? E ele faz em ordem, tá? Aqui ele vai contabilizando e vai gerando para mim a saída U aqui, né, que é a saída de únicos, e para a saída D, que são os duplicados. Conforme ele vai identificando duplicação, ele vai separando para essa segunda saída. Mas vamos lá. Então aqui, né, quando a gente gerou essas 3 saídas, essas 2 saídas, onde a gente tem 3 duplicados, a gente pode pensar nesse momento num fluxo automatizado, num fluxo agendado. Você fala, pô, Fernando, eu preciso me preocupar com isso, como eu faço para deixar esse fluxo agendado e ao mesmo tempo fazer com que eu receba qualquer tipo de notificação em relação a esses 3 dados incorretos, né? Então a gente tem 2 opções aqui, tá? Uma das opções é a gente enviar um e-mail para o responsável por essa base de dados, avisando, ó, fulano, tem algum erro nessa base, você poderia verificar? Nesse caso, a gente não interrompe o processo. Eu estou notificando a pessoa, ela vai me dar um parecer sobre o que está acontecendo, mas o processo segue adiante. Fala, pô, eu não gostaria, né, que o processo seguisse adiante. Como eu consigo fazer isso? Então, a gente pode também gerar uma mensagem. Então, a mensagem eu vou arrastar aqui, por exemplo, e essa mensagem eu quero que ela gere um erro. E esse erro pode ser em números. A gente pode fazer a validação, né? Então, ele está perguntando aqui quando eu devo enviar a mensagem. Eu devo enviar a mensagem no momento que eu identificar que valor. Ou pode ser qual o número de linhas. Ou no momento que identificar alguma linha nessa saída, me envia uma mensagem de erro. E a mensagem de erro ela vai interromper o meu processo, tá? Então, ele vai gerar uma notificação, meu processo vai ser interrompido e o processo não vai ser finalizado. A gente pode misturar o e-mail e a notificação. O processo dá erro e a gente envia um e-mail para alguém consertar a minha base de clientes. Então, aqui entra um pouco desse processo do APA, né? Da automação de processos analíticos. Mas legal. Removemos todo tipo de duplicação. Os duplicados aqui eu vou tratar como sujeira para esse exemplo que eu estou fazendo para vocês. Estou até apagando aqui para a gente deixar o nosso fluxo limpo. E vamos para a base de transações. Então, olha só. Eu tenho aqui minhas transações aqui e o que eu quero fazer? Eu quero colocá-las todas numa mesma coluna. Então, como a gente faz isso? Transformação. Qualquer transformação que eu venha fazer na base, eu vou utilizar uma dessas ferramentas. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, né, em tabela dinâmica, a gente vai utilizar essa ferramenta transposição. Fala, pô, Fernando, eu não sei como utilizar essa ferramenta, né? Como que faz? Eu posso com algumas opções. Assim como eu falei, leio isso aqui, não fez sentido? Vou em exemplo. Ainda não ficou claro, porque o que eu queria é algo mais específico, poxa, a gente pode ir no Help também. E aí no Help ele vai mostrar todas as entradas, todas as saídas e todas as funcionalidades de cada uma das opções dessa ferramenta. A gente tem mais ainda, a gente tem os Helps. Você tem uma série de tutoriais relacionados, isso aqui é o mais básico, né? Poxa, eu sou um usuário iniciante, eu quero conectar dados. Tem aqui um fluxo para você, transformação, preparação e análise de dados. Pô, isso aqui é muito simples para mim. Então, vamos para alguns workflows de exemplo, alguns casos de uso. A gente pode querer aprender uma ferramenta por vez. Olha só. Então, você vai poder entrar em cada uma das ferramentas e ver um exemplo do que está acontecendo nela. Vamos para algo mais avançado. Eu quero ver um fluxo preditivo. Eu quero entender como uma ferramenta preditiva funciona. Você quer aprender como funciona um gráfico de dispersão? Você quer aprender como funciona uma regressão linear, logística e uma série de exemplos prontos para cada um dos casos. Você quer aprender a fazer uma série temporal? Legal, você vai ter um fluxo aqui de exemplo com dados para você verificar o que acontece em cada um desses fluxos. Tá? E aí, ainda tem muito mais do que isso, tá? A gente pode olhar para a comunidade, onde na comunidade vão ter vídeos práticos, tá?
ou aulas práticas, treinamentos práticos e gratuitos, ensinando vocês a utilizar cada uma dessas ferramentas, tá? Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso case. Então, eu tenho base de transações, eu vou utilizar o meu transpose. Nesse transpose, né, novamente, lembrem-se, configurações na esquerda. Seleciono aqui o que eu gostaria, né? As minhas colunas-chave. Tenho as colunas de dado aqui também. Algo muito interessante, a gente tem essas colunas dinâmicas. O que isso significa? Então, significa que eu não conheço a base por completo. Então, é o que eu disse anteriormente. Eu sei que vão surgir dados para maio, vão surgir dados para agosto, setembro, enfim, lá para frente. E eu quero ter a habilidade de permanecer com esse fluxo automatizado. Então, essa coluna dinâmica faz isso. Tanto eu eliminar as próximas colunas, como eu manter selecionadas e elas também transpondo automaticamente. Tá bom? Então, isso daqui é algo interessante sobre a ferramenta também para dados que a gente ainda não conhece. Não conhece, mas sabe que eles vão surgir. E eu sei que muita gente aqui tem esse tipo de problema. Ah, estou no Excel, eu vou ter que mensalmente alterar uma série de fórmulas do Excel. Não só do Excel, a gente está falando de dashboards também, está falando de uma série de ferramentas aqui, tá? Mas vamos lá. O que eu fiz? Transpus todas as minhas informações, né? Então vamos verificar se eu fiz corretamente. Outra coisa legal do Alteryx aqui, então eu posso ver o antes e depois, né? Então eu tenho o antes, onde eu tenho o meu pedido aqui na primeira linha, olha só. Então eu tenho 4 colunas, janeiro, fevereiro, março, abril, onde 3 são nulas. Quando eu olho para a minha saída, eu tenho 4 linhas, onde primeira linha tem valor e as outras 3 são nulas. Então, o que isso nos auxilia? Homologação de dados. Então, no momento que você está fazendo o seu processo analítico, você também está homologando as informações, tá? Mas vamos lá, seguindo adiante. O que eu preciso fazer nesse processo? Eu preciso remover os nulos aqui, né? Então, isso é algo que a gente consegue fazer em uma dezena de ferramentas e é o que a gente quer fazer aqui agora também. Filtros. Então, vamos fazer o meu filtro aqui. Meu filtro, eu quero valores que não são nulos. Esses valores são que são reais para mim. Tá? Claro, a gente pode avançar para filtros muito mais avançados, tá? Onde eu faço customizações. Eu posso utilizar uma série de funções também. E olha só, então, uma série de funções com uma série de categorias. Então, condicionais, conversão de data, financeiro, matemática, mínimo, enfim, tem muita coisa aqui que vocês podem utilizar, tanto para criar novos indicadores, tá? Então, vocês podem utilizar aqui funções, tá? E para cada uma dessas funções também é importante citar que a gente tem um tutorial ensinando cada uma delas, tá bom? Ou a gente pode manter um filtro que é super simples. Então, filtros combinados complexos ou filtro simples, assim como a gente fez aqui. Roda o meu fluxo. Tive uma separação aqui, então eu tenho os falsos, e aqui a gente já conversou ali em cima, né? Eu não preciso dos falsos, tá? Mas eu poderia ver aqui se meu filtro está correto. Tenho a entrada, tenho os verdadeiros e tenho as saídas. Fala, pô, será que os verdadeiros estão corretos? E eu lembro que tinha um ID de cliente ali que tinha algumas transações que eu queria validar. Pô, posso vir aqui no ID do cliente, eu lembro que era o ID 95. Deixa eu ver se a transação está aqui. Deixa eu ver se tem alguma incoerência aqui. Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer também. Ah, deixa eu ordenar aqui também para eu verificar algum tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa a gente também consegue fazer aqui na ferramenta. Transformar isso aqui numa tabelinha onde, antes de a gente executar, a gente está navegando como se fosse uma planilha. Então, isso a gente também pode fazer, né? Para quem está mais acostumado com planilhas. Legal. O que é nulo? Desconsidero. E algo também aqui interessante para salientar. Olha a diferença de dados aqui. Então, a gente vê que depois de eu filtrar todos os valores que eu não gostaria, eu tenho uma base de dados menor do que a base inicial. Então, isso aqui já me mostra que essa base tinha algum tipo de problema, tá? Então, isso também é bastante interessante da ferramenta. Você identifica erros conforme você vai navegando. Então, você só contabilizando o número de linhas que você tem de uma etapa para outra, já fica muito claro se você tem algum tipo de erro de processo, tá?
Seguindo adiante. Eu quero agora, depois que eu filtrei todos os meus dados, sumarizar, gerar uma série de indicadores. Vamos lá. Eu quero agrupar por loja ID do cliente. Para quem trabalha com Excel, a gente pode estar fazendo aqui o soma C, o média C. Para quem trabalha mais com SQL, com queries de forma geral, a gente está fazendo um group by aqui, tá? E a gente olha para o meu valor, que é o meu dado numérico. Quero fazer uma soma, o total de compras do meu cliente. Quero fazer uma média. E quero fazer uma contabilização do número de visitas. Deixa eu renomear aqui para ficar mais fácil. Vou chamar de vendas. Total de vendas, ticket médio e número de visitas. E aqui a gente também poderia fazer qualquer operação relacionada a texto, tá? Texto ou financeiro. Então, olha, financeiro, numérico, texto, e claro, né, o que não está aqui, isso aqui são funcionalidades de agrupamento, mas claro que não é só aqui que a gente consegue fazer os agrupamentos também. Então, algo interessante sobre o Alteryx também, eu estou comentando uma série de coisas interessantes. No final, como eu adoro o Alteryx, tudo é interessante para mim. Mas, o que a gente acaba tendo aqui são várias formas de você fazer o mesmo fluxo de dados. Então, isso é um desafio que vocês podem fazer, né? Pega um case até relativamente simples, coloca 5 pessoas para fazer. Eu aposto que nenhuma vai fazer da forma igual. Aliás, apostar é muito forte, né? Porque eu posso perder. Mas eu garanto que a maior parte das pessoas vão fazer de um jeito diferente. Cada um pensa de uma forma completamente distinta. E isso que torna o Alteryx também uma ferramenta legal, porque ele não tem só uma forma de fazer, não tem só um resultado correto. Tá bom? Então você tem várias formas de desenvolver o mesmo fluxo e todas elas estão tão ótimas, tão perfeitas, tão corretas. Mas vamos lá. Então aqui eu agrupei, eu tenho então total de vendas, ticket médio e número de visitas. E a gente poderia trazer qualquer outro indicador. Como eu tenho uma base bastante simples, é isso que eu possuo. E quero relacionar meus dados agora, aqui só para finalizar, né? Então, eu preparei minha base de clientes, preparei minha base de transações e vou relacionar. Relacionei meus dados aqui, então esse daqui é o famoso join, né? Então, novamente, como eu estou sempre fazendo paralelo para o Excel, eu sei que tem muitos usuários de Excel, a gente tem o PROC-V aqui, tá? A gente chama de Find Replace. Ele tem aqui, ó, VLOOKUP, tá? Então, a gente tem o VLOOKUP, mas a gente tem o join aqui também, do Excel. E aqui, a gente tem 3 saídas distintas. E aqui não se confunda, tá? Isso aqui não é o left join e aqui também não é o right join. A gente tem aqui nesse diagrama de Venn, aqui, né, na esquerda, mostrando o que é cada uma das informações. Vamos trazer para o nosso case. Eu tenho 9 clientes sem nenhum tipo de transação. Então, essa saída aqui é de cliente sem transação. Aqui é a saída de transações sem cliente. Aqui está o verdadeiro problema, né? Eu não posso ter dados aqui nessa saída. Significa que alguém comprou algo e não está relacionado a nenhuma pessoa. E beleza, eu tenho 2.669 clientes com transações. Será que está tudo certo aqui? Será que, como meus dados aqui eu tinha que ter um grupo de transações por pessoa, eu posso até verificar aqui, contabilizando as saídas, né? Então, olha só, eu tinha 2.669 linhas de transação. Eu coloquei cada uma delas para cada um dos clientes aqui. Então, olha só, se eu contabilizar, está correto. Vamos fazer uma outra contabilização. Deixa eu ver se todos os meus clientes também estão separados, ou se eu estou duplicando alguma coisa, né? O comum do join é duplicar. Claro que em alguns momentos a gente não precisa duplicar, e acaba acontecendo com o join, mas aqui a gente pode fazer uma breve validação, né? Aqui é a conta de mais, né? Então, 669 mais 9 dá 678, está correto o meu processo. Vamos finalizar isso aqui. No final, né? Eu posso, claro, me conectar ao Power BI, me conectar ao Tableau, clique, enfim, qualquer solução, ou eu posso gerar uma base de dados. E aqui mostrando o que a gente consegue trazer, tá? Então, quando a gente olha para arquivos, a gente tem arquivos no formato do próprio Alteryx, né, otimizado para a nossa ferramenta, CSV, TXT, Flatfile, KML, JSON, XML, enfim, tem bastante coisa aqui que a gente consegue utilizar e ler, tá? O Alteryx, ele consegue abrir zip, tá? Isso também é bastante interessante, mas também a gente pode
se conectar a uma série de bancos de dados. Tem os mais comuns, SQL e Oracle, e tem uma lista aqui, uma quantidade bastante extensa de conectores. Fala, pô, Fernando, meu conector não está aí na listinha. Olha só o que a gente tem aqui também. Então, claro, né, a gente não vai ter todas as soluções, aqui é uma lista bastante extensa, mas quando a gente olha para soluções mais específicas, ou às vezes menos conhecidas também, a gente deixou aqui uma conexão genérica. Tendo o driver, a gente vai conseguir se conectar tranquilamente, tá? Então é só ter o driver. Claro que aqui a gente tem algumas facilidades, né? Mas quando não tem, a gente consegue utilizar a conexão genérica tranquilamente. Mas vamos lá, pessoal. Estou vendo algumas perguntas aqui, eu vou respondendo no final da nossa apresentação aqui, não se preocupe, tá? Mas podem ir fazendo perguntas, tá? Eu estou vendo algumas surgindo aqui, tá bom? Então vai fazendo pergunta aí, porque eu gosto de pergunta difícil, tá? Mas legal. Então, isso aqui é o inicial, tá, do Alteryx. Então, num primeiro contato, é o que eu tinha para mostrar para vocês aqui, tá? Vamos seguir adiante. Deixa eu voltar aqui para o nosso PPT. Deixa eu de novo mostrar aqui minha cara feia. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, é uma demonstração inicial aqui da ferramenta, só para vocês verem como a gente utiliza a ferramenta e a facilidade de uso que você tem dentro dela, tá? Então, é isso aqui que a gente costuma também demonstrar inicialmente para os clientes e é com isso que a gente já consegue aqueles 80% de ganho, tá? 80% de clientes com ganho. Porque no final das contas, quando a gente olha para processos relacionados a Excel, claro que eu mostrei uma parte só das ferramentas, é uma amostra das ferramentas de preparação, mas a gente vai conseguir tranquilamente atacar qualquer caso operacional de Excel que vocês tenham, tá? Mas isso aqui também, né? Claro, eu mostrei uma parte simples, mostrei um case também de um grande banco brasileiro, mas a gente tem uma série de outros cases aqui também, tá? Então, eu tenho esse daqui da Cargill também, que é bastante conhecido, tá? Então, eles atualmente, eles têm 400 licenças de Alteryx Designer, é muito usuário trabalhando com a nossa ferramenta, e você vê aqui, isso aqui é um caso bastante comum, tá? E é o que acontece em todos os nossos clientes, no final das contas, você pega por exemplo, aqui, então ele tem 3 analistas que fazem o trabalho de 8. Então, 3 pessoas começaram a trabalhar com Alteryx, se debruçaram em cima da ferramenta, assim como para quem ouviu o caso de sucesso da Hughes, assim como o Jefferson está fazendo, tá? Então, o Jefferson é essa pessoa que está trazendo esse ganho para a empresa, e aqui eles tiveram 844 horas economizadas no mês, tá? Isso aqui a gente está falando só de 3 pessoas. Ali está faltando todo o resto, né? A gente está falando de menos de 1% das pessoas já economizando essa quantidade de horas. E é por isso que eles têm esse número de licenças, tá? E você pode ver aqui, né, um outro caso que é bastante comum para quem está utilizando o Access com o banco de dados, tá? Então, vocês também vão conseguir trabalhar facilmente com o Alteryx nesse tipo de caso de uso. A gente conhece uma série de clientes que está trabalhando com aquele, o que a gente chama de varal, né? Varal de Access, que um conectado ao outro, uns processamentos que às vezes duram 2 a 3 dias, é absurdo. E quando você migra para o Alteryx, 15 minutos, 10 minutos, às vezes 2 minutos, para um processo sim com uma grande volumetria, tá? Mas vamos adiante. Então, quando a gente olha também para grandes volumetrias, né? Então, a gente tem um grupo de funcionalidades que a gente chama de in-database. Né? Qual que é o propósito dessa ferramenta? Então, você vai continuar trabalhando com Alteryx, mas o Alteryx agora ele vai ser um orquestrador. Então, você desenvolve o fluxo assim como eu desenvolvi, só que agora são ferramentas em database. O que significa? Então, se a gente está no SQL Server, né, você se conecta ao SQL Server, você monta o seu fluxo visual com cada uma das ferramentas no Alteryx, e ele ele monta uma query por trás, empurra esse dado para o seu banco de dados e o seu banco de dados que vai executar a sua informação. Então, vamos pensar que você tem um banco de dados, enfim, com 100 milhões de linhas, uma brincadeira aqui, 100 milhões de linhas, e você não quer trazer isso localmente, né? Então, Alteryx Designer é uma ferramenta que está no seu notebook. Você fala, pô, eu estou acostumado com ferramentas que não conseguem suportar essa quantidade de informações. Então, eu vou utilizar o in-database, tá? A gente vai voltar para essa questão de funcionalidade depois. O in-database, ele vai permitir que você construa visualmente um fluxo, uma query às vezes que você não sabe. Se você não tem conhecimento SQL, você vai conseguir utilizar essas ferramentas em database tranquilamente, tá?
Então, você constrói esse fluxo, ele transforma numa query, empurra para o banco de dados, executa essas 100 milhões de linhas e faz tudo o que você quer. O dado pode nem ter saído do seu banco de dados. Então, é como se você estivesse escrevendo uma query lá no SQL, no Studio, e ele está salvando uma outra tabela no SQL. Poxa, você pode chegar num ponto que você quer fazer um filtro, essas 100 milhões de linhas se tornaram 100 mil, e agora você quer trazer para o Alteryx Designer. Você pode fazer isso também dessa forma, sem nenhuma linha de código. Mas vamos voltar, né? No comentário que eu disse de ferramentas que não conseguem trabalhar com uma volumetria tão grande. Então, esse é um teste que eu vou convidar vocês a fazer, tá? Testa o Alteryx, vê se ele vai conseguir lidar. Eu já testei, a gente já testou 2 bilhões de linhas aqui, tá? 2 bilhões de linhas rodando num notebook de pessoa normal, tá? Não é eu não sou gamer, não tenho nenhum notebook de gamer, é um notebook de uma pessoa, de um trabalhador, o trabalhador brasileiro, notebook do trabalhador brasileiro. E a gente consegue trabalhar com grandes volumetrias tranquilamente, tá bom? Então, isso é um teste que eu convido vocês a fazerem. Eu vou compartilhar a licença com vocês depois, eu vou compartilhar a ferramenta com vocês, a forma de baixar, tá? Então, segura aí, fica aí na cadeira que eu já vou mostrar tudo para vocês. Mas vamos lá, então, o que é um database? Tá? Então, é isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês no slide. Então, é um fluxo similar ao que a gente montou anteriormente. O que vocês podem notar, né? A cor aqui do fluxo está diferente, a cor das conexões estão diferentes, mas a gente também pode misturar. Então, poxa, pode ser que em alguns casos você queira utilizar a performance do seu banco de dados, é bastante comum, né? Principalmente quem tem Redshift, por exemplo, você tem um baita de um banco de dados, performático, né? E por que você vai trazer os dados para o notebook? Então, a gente pode utilizar o Redshift para fazer esses processos. Aqui, então, são milhões de linhas em questão de segundos. Mas, no meio do meu processo lá no Redshift... Pronto. Vamos lá. Continuando. Desculpa aí a microfonia. Mas, então, continuando aqui, então, a gente tem o nosso fluxo aqui, né? Então, em algumas partes do fluxo em database, deu uma perdida aqui, mas no fluxo em database, a gente pode ter dados que a gente queira trazer de um Excel, por exemplo, né? Então, quando a gente quer misturar essas informações, a gente também vai conseguir fazer, o que é bastante comum, né? Então, poxa, eu tenho um fluxo do Redshift, trabalhando milhões de linhas, mas eu tenho minha tabelinha aqui de depara que eu quero utilizar. Então, isso aqui a gente também consegue trazer, e olha só a mistura, né? Então, a gente tem um fluxo aqui que está local, então ele está caracterizado aqui pelo verdinho, tá? E a gente tem a segunda etapa aqui de azulzinho, que é esse dado ele subiu para o Redshift, subiu para o seu banco de dados. E agora tudo isso aqui está sendo executado em database. Chegou no final, pô, fiz tudo o que eu queria fazer em database. Quero trazer esses dados de volta para o meu designer. É como se eu estivesse fazendo uma extração de dados do meu banco. Olha só, a gente tem uma outra ferramenta de conexão aqui que consegue fazer isso. Então você vai conseguir misturar partes que você quer utilizar em database, porque convenhamos, né, o banco de dados ele vai ter o servidor onde o banco de dados está, ele com certeza vai ser melhor que o nosso notebook. Mas a gente pode misturar essas informações. Ou para quem não tem acesso ao database porque não tem permissão, né, de trabalhar no banco de dados, ou não tem o banco de dados ainda instalado na empresa, pode também utilizar tranquilamente essa volumetria dentro do designer, tá? Isso, novamente, é um teste que eu convido vocês a fazerem. Eu não ia estar convidando vocês para fazer esse teste se não fosse verdade, né? Se não fosse algo benéfico para a gente. Mas vamos lá. Então, olhando agora para fluxos mais avançados, tá? Pessoal, estou vendo algumas pessoas comentando sobre o áudio ou sobre eu estar sem som. Provavelmente é a configuração do GoToMeeting, tá? Pode ser que claro, muita gente aqui não utilizou o GoToMeeting ainda, não conhecia, e pode ser que ele esteja com algum problema de configuração junto ao Firewall ou algo do tipo, tá? Mas dá uma olhada nas configurações do próprio GoToMeeting e vê se tem alguma coisa que vocês podem fazer, tá? E claro, se for um problema muito comum, eu estou vendo é uma ou outra pessoa, mas a configuração vai acabar sendo provavelmente no navegador. Recomendo, às vezes, abrir um navegador privado, tá? Um navegador privado que não tenha nenhum tipo de cache, e aí pode ser que vocês não tenham nenhum tipo de problema, tá?
Mas vamos lá. GeoAnalytics. Então, a gente mostrou aqui os fluxos mais simples, mostrei em database, deixa eu mostrar como a gente faz, ou o que a gente tem de GeoAnalytics atualmente, tá? A gente sabe que tem muita gente que tem necessidade de fluxos como esse, mas não sabe muito bem como executar, não sabe quais funcionalidades a gente consegue utilizar aqui. Então, vamos lá. Então, pensando em exemplos, né? Claro que aqui são exemplos super simples aqui do que a gente pode fazer, a gente consegue chegar em níveis bastante interessantes de detalhamento, mas então a gente pode começar, por exemplo, com uma distância de um ponto a ponto. Eu tenho minha loja, eu tenho meu cliente, eu quero a distância entre os dois pontos. Pode ser a menor distância, que é a distância reta, né, onde ele ignora qualquer rua. Em alguns, eu já vi alguns sistemas que chamam isso aí de distância via passarinho, né? Então, você partindo do pressuposto que um passarinho, que não é verdade, ele vai em linha reta, essa é a distância passarinho. Mas a gente pode considerar, por exemplo, distâncias no trânsito, distâncias considerando o horário de pico, distâncias considerando a noite, distâncias considerando o caminhão. A gente quer o menor percurso, o mais curto, né, ou o mais rápido. Esse tipo de coisa a gente também pode fazer. Eu posso atribuir uma área de influência, olha só. Então, você vê que essa área de influência, ela está considerando ruas. Então, isso aqui pode ser um tempo de 10 minutos dirigindo. Então, esse tipo de coisa a gente também consegue fazer. Existem cases sendo implementados na ferramenta. Eu sei que tem alguns participantes aqui das empresas onde esses cases estão implementados, relacionados à canibalização de lojas, por exemplo. Então, eles têm uma estratégia de colocar lojas próximas uma das outras. O Alteryx está fazendo isso. Tá? Então, isso é bastante interessante. Então, vocês conseguem olhar para uma série de dados gel agora, isso desde o início, tá? Então, beleza, aqui a gente está falando para quem já possui as informações de latitude e longitude definidas, mas o Alteryx também é capaz de transformar o endereço em latitude e longitude, tá bom? Então, ele vai... Tem o endereço? É isso que a gente precisa para começar a desempenhar qualquer fluxo de GeoAnalytics, tá? Então, tem uma série de ferramentas aqui, só alguns exemplos, tá? Então, a criação de pontos, distância, a gente consegue apontar, né? E desculpa por slide estar aqui em português, isso foi uma desatenção minha, mas qual o local mais próximo? Você fala, pô, o cliente ele está indo fazer compra numa loja que é muito distante da casa dele. Beleza, pode ser que o registro do endereço ele esteja, cadastrou a casa dele, ele está comprando perto do trabalho, né? Mas em muitos casos aqui agora as pessoas estão de home office, né? Mas então o que vai acontecer? Então ele vai sugerir a loja mais próxima, ou sugerir as duas lojas mais próximas a essa pessoa. Pode ser que isso faça com que aquele cliente compre mais. Então, esse tipo de coisa a gente vai conseguir fazer com essa ferramenta, tá? Então, você viu, eu dei um exemplo simples de uma das ferramentas, mas olha o tanto que a gente tem aqui e olha a capacidade que vocês vão ter para desenvolver um fluxo desse. Mas vamos lá. Sempre depois de apresentar algo que o Alteryx faz, eu vou provar para vocês que a gente consegue fazer de fato, né? Então, novamente, excluindo aqui minha cabeça e voltando aqui para o Alteryx. Então, vamos lá. Eu fiz o meu fluxo de preparação de dados aqui, deixei um pronto aqui. Mas olha que interessante o que vai acontecer, né? Para quem não teve nenhum contato com o Alteryx, vocês já sabem o que está acontecendo nesse fluxo? Vamos lá, a gente tem, ó, base de clientes. Eu estou lendo uma base de clientes, estou lendo uma base de transações e uma base de lojas. 3 ferramentas verdinhas de integração de informações. Estou fazendo algumas preparações, não importa qual. Vamos pensar que você é um gestor, né? Você é o gestor da área e você quer saber o que uma pessoa abaixo de você está fazendo, ou um par de você está fazendo. Você é um analista e vai absorver o processo de um par seu. Como que você olha para esse processo? Eu estou com ferramentas de preparação, eu tenho algumas agregações aqui, eu estou vendo o volume de informações, eu estou vendo que depois, no final, ele utiliza ferramentas roxas aqui para relacionar os dados. E no final, saiu com uma base aqui de 2.669 clientes. Se eu quero olhar também o que está acontecendo com todas as transações, com tudo que eu quero. Então, olha só, total de compras, ticket médio, e são só essas que eu fiz aqui nessa parte do fluxo. Vamos lá. Então, agora o que eu quero trazer aqui para esse fluxo? A parte geoespacial.
eu tenho o endereço onde minha loja está localizada, eu tenho o endereço onde meu cliente está localizado, e agora eu quero fazer uma análise relacionada a isso. Vamos lá. A primeira coisa, criação de pontos. Vou colocar a criação de pontos aqui na minha loja. Eu já tenho a latitude e longitude, tá bom? Mas claro que para os endereços, para quem só tem o endereço, pode decodificar. Eu só fiz isso aqui para simplificar o nosso modelo. E coloco também a ferramenta de latitude e longitude aqui para a base de clientes. Vamos fazer só uma etapa aqui, que eu quero a distância. Então, eu estou juntando todos esses dados e calculando a distância entre dois pontos, tá? E vou fazer também tanto a menor distância, aquela que eu falei, né, a distância passarinho, ou uma distância considerando o trânsito. Aqui ele está mostrando que é fora do pico. O máximo é 30 minutos. Para qualquer pessoa que demora mais do que 30 minutos, a gente não vai mais calcular. Isso aqui é para otimização do fluxo, tá? Então, quando a gente tem muitos dados, como isso aqui ele faz uma consulta por API na base do TomTom, é para simplificar. Então, poxa, eu não preciso de clientes, não é que eu não preciso, esses clientes não são relevantes para a minha análise atualmente. Então, eu vou deixar esse máximo de 30 minutos aqui só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Roda aqui meu fluxo. Então, olha só, quando a gente olha para o meu resultado, então, dois detalhezinhos, né? Então, agora, vamos lá se meu Wi-Fi funcionar aqui. Eu vou colocar um mapinha para a gente. Então, olha só que legal. Então, agora, nossos dados aqui. Eu tenho clientes na Grande São Paulo. Tenho minhas lojas aqui em vermelho. Tá, então, essa daqui foi a primeira coisa que eu fiz aqui no meu fluxo. Eu só transformei esses dados que estão na minha tabela em dados no meu mapa. E agora eu quero calcular a distância. A gente sabe aqui, né, nesse join, nesse primeiro join, eu atribuí, meus clientes, eles estão atrelados às lojas por um ID. Então, a pessoa foi lá, se registrou no balcão com o atendente e foi cravado, né, na base cadastral daquela loja específica. Então, eles estão registrados não necessariamente na loja mais próxima do local onde eles moram, tá? E aí, aqui no final, eu fiz uma distância, né? Uma distância do cliente à minha loja. Aqui ele saiu em milhas, tá? Eu posso até reconfigurar aqui para a gente rodar de novo. Aqui, achei. Em quilômetros. Então, ele me traz duas informações. Tanto o tempo em minutos, que essa pessoa demora para chegar na loja, mas também a distância em quilômetros. E essa distância em quilômetros, ela está considerando o trânsito. Então, olha só, a distância em linha reta, se eu fosse de passarinho, em cima de um passarinho inteligente, ou a distância em quilômetros se eu fosse considerar o trânsito do local. Trânsito, as vias que eu posso entrar, tá bom? E para todos que vieram nulos, são caminhos onde eu demoro mais do que 30 minutos. Então, olha só, tá até de acordo, né? Então, 11 quilômetros eu não consigo chegar em 30 minutos, 16 quilômetros eu não consigo chegar em 30 minutos, e eu poderia aumentar esse processo. Vamos para um fluxo um pouquinho mais interessante. Sans fala, poxa, eu quero olhar agora somente os clientes que estão próximos de uma loja. Eu só quero trabalhar com clientes, não necessariamente, ele não fez o cadastro naquela loja, mas eu quero analisar aquele cliente de acordo com a loja mais próxima. Vamos lá. Eu vou apagar aqui o fluxo, vou apagar uma ferramenta que ele está fazendo relacionamento baseado em chaves. Vou jogar isso aqui para o lado só para a gente ganhar um espacinho aqui. E vou utilizar uma outra ferramenta. Qual é a primeira? Trade Area. Eu vou fazer uma área, e eu vou fazer uma área aqui só para simplificar. Eu poderia utilizar o trânsito local, ia ficar uma área, não ia ficar uniforme, mas eu posso utilizar a distância aqui de 5 quilômetros, né, uma circunferência, só para mostrar para vocês. E vou fazer o join aqui já. Então, olha só. Eu vou selecionar a Trade Area que eu acabei de criar, a área de 5 quilômetros em volta da minha loja. O centroide aqui, né, que é o ponto no meu mapa. Eu quero olhar, então, onde as minhas lojas contêm aqui os meus clientes, tá?
Novamente, aqui a gente tem em português, tá? E é só como curiosidade para vocês, é aqui, tá? Então a gente altera os idiomas aqui, para qualquer idioma que tem aqui. E aqui eu vou continuar fazendo a distância, que é só para mostrar. Vou até remover essa distância aqui do horário de pico, porque isso não é relevante agora para a gente. Mas olha só que legal. Quando a gente olha agora para o meu mapa, olha só como estão os clientes. Eu vou dar um zoom aqui, só para mostrar para vocês. Então, se a gente olha para um dos clientes, né, vamos esperar só atualizar aqui, olha só. Então, aquela massa de dados de clientes na minha grande São Paulo, agora só está considerando os clientes em volta, de fato, da minha loja. Então, olha só que legal. E você viu a rapidez que foi feito aqui, né? Então, a gente está fazendo um fluxo geoespacial, eu estou pegando clientes onde agora eu não tenho mais chaves, eu tenho localização, e agora a gente pode fazer qualquer tipo de análise. Poxa, pode ser uma análise onde eu vou agora enviar um cupom de desconto para cada um desses clientes. Deixa eu ver se eu disser para esse cliente que existe uma loja próxima da casa dele, vamos ver se ele aumenta a quantidade de vendas. Tá? Então, esse é um exemplo clássico que a gente pode fazer aqui para aumentar a conversão de clientes. E claro, né, em alguns momentos a gente pode perceber que não deu muito certo para alguns clientes. Pode ser, poxa, de fato, o cliente não ia naquela minha loja pelo, pelos produtos que possuíam. Pode ser que uma loja tenha diferentes produtos, né? Produtos por perfil da região que ela está localizada. Então, isso também pode acontecer, mas claro que aqui foi só um exemplo de algo que a gente conseguiria fazer com a ferramenta. Legal. Voltando agora para os nossos slides aqui. Então, quando a gente olha para esses cases, né, e novamente, né, então eu estou mostrando como faz e mostrando alguém que já fez e teve sucesso. A gente tem a Grados, tá? Então, ele tem uma estrutura de Alteryx bastante interessante e eles fizeram esse fluxo para um... A Grados é uma consultoria, tá? Uma consultoria que atende aos clientes. Eles fizeram esse projeto baseado em Alteryx. E o objetivo aqui foi bem simples, tá? Então, eu vou simplificar aqui, mas eles tinham esse cliente ele tinha uma base de vendedores. E esses vendedores, eles atendiam a toda São Paulo, tá? E não tinha necessariamente uma área bem definida. Então, com o Alteryx, o que eles fizeram? Eles conseguiram fazer um processo de otimização olhando para qual é o trajeto que o comercial deve fazer e quais são os clientes que ele deve atender para todos os comerciais estarem atendendo igualmente, perdendo mais ou menos o mesmo tempo. Né? Não perdendo, mas entregando a mesma dificuldade para todos os comerciais. A gente pode pensar isso aqui em atendimento de serviço, a gente tem outros cases onde isso foi feito também para reduzir o tempo de atendimento de chamados, tá bom? Isso é bastante comum em serviço de telefonia, enfim, tá? Então, isso eles conseguiram uma redução da área total, né? Então, se eles olham para todos os comerciais e as áreas que cada um atende, eles tiveram uma redução absurda de 31%. Então, olha só, aí, tempo de direção, distância percorrida, tudo isso foi reduzido. Isso aí aumenta tanto a eficiência do time comercial e a satisfação, no final das contas. É uma pessoa que não pega mais trânsito, ou pega menos trânsito, né? Nesse caso. Mas legal. E aí vamos agora, né? Claro que quando a gente falou da Grados ali, eles utilizaram uma parte também de soluções avançadas, a gente está falando de um fluxo de otimização, né? E quando a gente pensa em otimização, a gente está pensando em cenários, testando possibilidades. Então eles também acabaram utilizando essas soluções avançadas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então a primeira delas, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Olha só que legal, pessoal. Uma canequinha da Alteryx. Mas vamos lá, ferramentas preditivas. Aí a gente tem uma série de ferramentas preditivas aqui, as mais comuns, né? Regressão linear, regressão logística. A gente tem ferramentas para teste AB. Tem bastante coisa, eu vou mostrar na ferramenta para vocês. Tem mais ferramentas aqui de séries temporais, clusterização e segmentação, a parte de Market Basket, que estava apresentando no slide anterior, mas para você descobrir, né? A cesta de compras, né? A famosa cesta de compras. E toda a parte de análise prescritiva para quem já mexeu nisso no Excel, né? Eu gosto de fazer esse paralelo com o Excel. Aqui dentro dessa ferramenta está o famoso solver. Aqui dentro da simulação está a simulação de Monte Carlo, que muita gente está ouvindo falar, infelizmente, nesse período do Covid, né? Então tem muitas simulações que estão sendo feitas ali. As nossas curvas, em alguns casos, são feitas com simulação de Monte Carlo, e em alguns casos são feitas com Alteryx também.
E aí pensando em aplicações, né? Claro que tem inúmeras aplicações, tem uma série de coisas que dá para ser feito com a modelagem preditiva. A gente pensou em algumas aqui só para ilustrar, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em colaboradores, a gente pode segmentar nossos colaboradores, né, a nossa empresa, para entender melhor o perfil de cada pessoa. A gente pode analisar o turnover, qual é o funcionário que vai sair da minha empresa? Será que eu consigo reter ele de alguma forma? Eu posso pensar também no perfil correto para a minha empresa. Então, pode ser que a minha empresa, eu quero evitar o turnover contratando a pessoa que tem o perfil que vai permanecer ali, qualquer perfil que seja. Então, isso aí tem um histórico bastante rico, e é aqui que a gente está trabalhando junto com o RH. Tá? E aí, claro, né, quando a gente pensa em clientes, da mesma forma que a gente está segmentando colaboradores, a gente pode segmentar clientes, seja para retenção de clientes, seja para uma propaganda de marketing que a gente queira fazer. Então, a gente quer separar agora o nosso e-mail marketing para um grupo específico de pessoas, isso a gente vai conseguir fazer, e claro, uma série de outros cases, né? A gente está pensando aqui em detecção de fraudes, projeção de insumos, otimização de processos, então o que vocês quiserem relacionados à análise preditiva, a gente vai conseguir fazer com a ferramenta. E novamente aqui foi só algum exemplo. Mas vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode ir mandando no chat, tá? Então, novamente, eu acho que eu vou errar o dedinho, mas eu acho que aqui é o chat, ou aqui é algum lugar aqui em cima, tá? Então, pode pressionar aí, mandar uma mensagem para mim, que eu vou responder no final dessa apresentação. Mas vamos lá, análises preditivas. E como sempre, uma prova de que isso aqui funciona. Pronto. Esse é o Alteryx aqui que eu vou utilizar. E aí a gente tem agora aqui o fluxo geoespacial, né, um fluxo já preparado, e eu vou colocar as ferramentas preditivas aqui. Então, olha só, eu tenho o meu fluxo, né? Então, eu tenho o fluxo de lojas, clientes e transações, e agora eu vou contar a história desse fluxo. Então, essa empresa está fazendo uma campanha de marketing com seus clientes. Ela já fez no passado, enviou o cupom de desconto e a pessoa recebeu lá na correspondência dela, uma correspondência física com cupom de desconto, baseado no CPF, enfim. E aí, quando essa pessoa ela utilizou o cupom de desconto, a gente cravou aqui na coluna de resposta sim ou não. Sim, utilizou, não, não utilizou, tá? E esse é o objetivo desse fluxo, é a gente conseguir enviar novos cupons de desconto com redução de custo. Então, eu só vou enviar para quem de fato vai utilizar. Quem vai utilizar? Quem já utilizou ou quem tem o perfil de uma pessoa similar e que utiliza. Claro que para esse tipo de modelo, a gente está partindo de uma base de dados com poucas variáveis, tá? Claro que quanto mais variáveis, melhor, mas, por exemplo, ele já cobre. Para quem está aprendendo ciência de dados ou é cientista de dados, o que eu adianto para vocês é que eu não sou, tá? Eu não sou, eu vou utilizar algo aqui que eu chamo de licença poética, tá? Eu vou pular algumas etapas, eu estou pulando a etapa de investigação, eu não estou separando entre base de treino e teste, eu só vou fazer aqui um exemplo para mostrar a aplicação da ferramenta dentro do Alteryx, tá? Então, a gente já tratou nulos, não possui nulos, a gente já viu as distribuições, todo esse tipo de coisa que precisa ser feito, a gente já viu, e eu só vou demonstrar a ferramenta preditiva de fato, tá? Então, perdão aí pelo vacilo, para quem conhece, mas é só uma demonstração aqui da ferramenta. Mas vamos lá. Eu vou conectar aqui uma regressão logística, tá? Só para mostrar para vocês como a gente consegue fazer. Novamente, eu estou utilizando a base full aqui, tá? Não estou separando em base de treino e teste. Pô, como que eu faço isso? Tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho, mas a gente tem a ferramenta de criação de amostras. Então, aquele negócio de 2/3, 1/3, a gente faz com essa ferramenta de criação de amostra, tá bom? E a gente tem uns outros passos aqui que a gente pode ir fazendo também. Mas vamos lá, variável-alvo, qual é? Resposta. Eu quero prever a coluna resposta. Quais são as colunas que eu vou utilizar? Segmento do cliente, ticket médio, distância e o total de compras. São essas as variáveis que eu tenho. Tem umas outras variáveis aqui que eu posso verificar, mas são IDs, não são tão relevantes. E vamos lá. E aqui eu criei aqui minha regressão logística, né? Então aqui eu estou só criando o meu modelo, ele está testando meu modelo com aquelas variáveis. E claro, né, aqui eu já construí o fluxo pronto só para a gente não perder tempo. Então o que eu fiz aqui, tá? Vamos lá, só para simplificar e explicar para vocês.
olha só o que eu conectei. O fluxo é o mesmo, tá? Então, aquelas variáveis que eu já utilizo anteriormente. E agora eu tenho a regressão logística, eu tenho a árvore de decisão em paralelo, e eu posso ter uma série de outros. Deixa eu voltar aqui para a parte preditiva. Todas as ferramentas preditivas de classificação binária que eu tenho, que é o sim ou não. Então, regressão logística, árvore de decisão, floresta, eu tenho Navy Base aqui, eu tenho redes neurais, e todas as outras eu posso colocar em paralelo. O objetivo de colocar em paralelo. E todas elas possuem a mesma configuração, tá? Por isso que eu só mostrei a da regressão logística. Eu coloquei todas em paralelo para enxergar o resultado nessa ferramenta chamada comparação de modelos. E aí, no comparação de modelos, a gente vai ver alguns dos indicadores principais. Aqui é simplificado, aqui a gente está pensando num cidadão cientista ou num analista de negócio que não sabe muito bem como interpretar os relatórios que saem desses modelos. A curacidade, a gente tem a curacidade global, F1, área sobre o gráfico, a curacidade do sim, do não, matriz de confusão e uma série de gráficos. Eu não vou entrar aqui nesse tema para descrever para vocês o que significa cada gráfico. E, sinceramente, eu também não os conheço. Mas quem conhece, pode falar aí comigo. Mas eu não, assim, o que eu mostro para vocês aqui é isso aqui que um cidadão cientista ou um cientista de dados pode utilizar para comparar esses modelos, tá bom? E aqui tomar um tipo de decisão. Aqui eu segui um modelo, né, onde eu selecionei a regressão logística, você vê que a curacidade está muito próxima de 100, em virtude das licenças poéticas, né, que eu acabei fazendo aqui, ele se adequou muito bem ao meu modelo, mas não importa. A gente chega aqui no score no final. Então, eu criei meu modelo, testei meu modelo, selecionei que o modelo que eu quero trabalhar é a regressão logística. E escolhi o meu modelo. Quando eu faço o score do meu modelo, eu chego com esse dado aqui no final. Eu chego com uma coluna não, outra sim, a soma das duas é 100%, né? É 100. E aqui a gente tem o percentual, o score, né? A propensão de utilização do cupom de desconto. E aqui, obviamente, a gente utiliza os que têm o score mais próximo de 1, tá? A gente não precisa pensar necessariamente isso aqui num percentual, tá bom? Mas o que a gente pode pensar é que o ranqueamento importa. Tá? O percentual aqui dado, ele é mais interessante para a ordem dele e não pensando num percentual. Isso aqui não é que ele tem quase 100% de chance de executar. É só um indicador gerado pelo modelo. Mas olha só, quando a gente olha para a resposta real e para a resposta obtida pelo modelo, olha como ele quase acerta todos. Ele errou um não aqui, ó, do que utilizou anteriormente, mas não significa que ele errou. Tá? Significa que essa pessoa ela não utilizou o cupom de desconto, mas ela tem o perfil adequado. E aí, claro, né, ela vai acertando todos os sims, porque o sim tem um perfil, mas inclusive o sim, ele pode ser de um perfil que não foi identificado como um perfil relevante, né, que utiliza o cupom de desconto. Mas mesmo assim a gente acaba enviando para ele. Então, todos os sims anteriores e mais o que a gente acha que compraria, o que acha que utilizaria. Então, esse é o resultado do modelo. Aí você fala, Fernando, isso aqui ainda é muito difícil. Não sei fazer dessa forma, não conheço ciência de dados, isso aqui não é tão simples como parece. Beleza, vamos para uma próxima etapa. A gente tem algo no Alteryx também chamado de modelagem assistida. Isso aqui vai muito de encontro, né, para o cidadão cientista que quer desenhar todas as etapas de uma forma mais definida, um passo a passo mais definido. Eu vou trazer essa ferramenta do Assisted Modeling. Aqui eu vou passar um pouco rápido, né? Não é o foco dessa apresentação entrar nas funcionalidades, tá? Funcionalidade passo a passo. Até vocês podem ver que eu, em alguns casos, eu tô atropelando, fazendo rápido demais, tá? Mas isso é porque a gente vai ter uma sessão de treinamento no dia 27, tá bom? Então, no dia 27 a gente vai ter um aulão de 4 horas, onde a gente vai ensinar para vocês como utilizar o passo a passo das ferramentas preditivas. Mas vamos lá. Então, eu tenho minha base, tenho minha ferramenta aqui. Vamos rodar a primeira vez de novo. Tomando meu cafezinho. Quem sabe faz ao vivo, então a gente vai ter probleminhas. Mas vamos lá.
Cadê aqui minha ferramenta? Achei. Assisted Modeling. Rodo meu fluxo. Então, olha só. Então, eu tenho aqui o modo assistido, né? E o modo expert. Vamos resetar isso aqui. E agora sim. Yeah. Só deixando o pessoal aqui no mudo. E vamos rodar de novo. Voilà, vamos lá. Então, o que acontece na modelagem assistida? Eu carreguei todos os dados para dentro desse modelo e agora eu vou fazer e vou desenvolver o modelo de fato. Então, aqui é um passo a passo para a modelagem preditiva. Ele tem aqui alguns dos passos mais importantes, tá bom? Ele não vai ter todos os passos, a gente tem outras ferramentas para alguns dos outros passos. Vamos esperar ele dar uma carregadinha. Se Deus quiser, ele vai carregar. Mas enquanto isso, eu vou ajeitando essa outra ferramenta. Resetando e rodando também. Aqui a gente está trabalhando com o Alteryx no servidor, tá? E aí qualquer problema de link que a gente tem, pode acontecer isso aqui. Mas vamos ver se normalizou. Eu estou com 2 servidores abertos aqui, que era o servidor de backup, mas quando a rede da empresa dá uma flutuada, a gente tem esse tipo de problema. Mas vamos lá. Vamos ter fé. Enquanto isso aqui roda, eu vou seguir para um próximo fluxo que é bastante interessante, que eu tinha como objetivo mostrar para vocês aqui também, que é o seguinte, né? A gente volta ali para a modelagem assistida, não se preocupe, eu vou mostrar para vocês funcionando, mas a gente tem essa parte bastante interessante, que é de mineração de texto, tá? Então, o que no final das contas eu vou mostrar aqui para vocês? A gente tem uma base aqui de feedbacks, a gente pode pensar, por exemplo, na base do Reclame Aqui, para quem tem aplicações, né, aplicativos na Play Store, a gente pode pensar em comentários da Play Store, ou pode pensar em análise do time de suporte, os comentários que o time de suporte estão recebendo, dúvidas sobre produto, comentários, feedbacks, enfim, qualquer coisa relacionada a um texto vivo que uma pessoa pode preencher. E aqui a gente tem duas ou três, ou um grupo de ferramentas muito interessantes aqui, que a gente chama de text mining, de mineração de texto. E uma delas é análise de sentimentos. Então, a gente está olhando para um dado, um comentário de uma pessoa, e a gente está atribuindo um sentimento para ela. Sentimento negativo, neutro, positivo, e aqui a gente consegue até colocar uma categoria, né? Então, ele tem as pontuações, você pode saber quão negativo ele é, quão positivo ele é, mas também a categoria de cada um deles, tá? E beleza, a gente pode até, poxa, os que são positivos a gente tem uma ação, e os que são negativos a gente tem uma outra ação. Vamos mais adiante. Então, a gente já entende o sentimento do meu cliente, eu já sei o que ele acha do meu produto. Vamos entender o que ele está falando. Né? A gente pode tanto pensar no que ele está falando de bem, de bom, e o que ele está falando de ruim, e separar isso em duas categorias para a gente entender quais são os nossos pontos positivos e os negativos. Daí que a gente entra num tópico chamado modelagem de tópicos, que é a gente separar como se a gente estivesse segmentando, né, segmentando textos por palavras em comum, por palavras que são mais utilizadas. E aí a gente chega em uma nuvem de palavras, que é bastante legal aqui também de mostrar para vocês, né? E claro, o desenho aqui por trás foi eu que fiz para deixar mais bonitinho para vocês, tá? Mas a ideia é que essas, dentro de uma base de comentários, eu peguei 3 bases de feedbacks completamente distintas, tá? Trouxe em inglês, poderia ser em português também. Aqui é só porque a gente consegue encontrar bases mais ricas em inglês. Mas aqui a gente vê, por exemplo, algumas palavras que foram mais utilizadas: vinho, sabor, aroma, fruta ou frutado, enfim, né? Isso que ele tem a ver, não parece nem comentário positivo nem negativo. Parece só comentários relacionados à degustação de vinhos, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem relacionado ao primeiro. Vamos para um segundo, só para a gente exemplificar mais aqui.
eu tenho aqui relacionado a roupa. Alterix. Isso mesmo, Alterix. E aí, então a gente tem roupas. Ó, vestido, formatura, tamanho, amor, enfim. Aqui a gente vê, né, que de certa forma são comentários positivos. Será que a gente pode ver aqui, será que são roupas masculinas ou femininas? A gente consegue ter uma ideia aqui, de certa forma, quem está comentando. Pode ser aqui, então, poxa, são roupas relacionadas à formatura. Então, isso é legal também. Então, aqui, esse tipo de ferramenta vai ajudar a gente a entender comentários, né, dos clientes, comentários, feedbacks de fornecedores. E está tudo pronto, tá? Então, isso aqui, tá? Essa seção aqui em 3 temas, não fui eu que disse para o Alteryx separar, foi ele que separou automaticamente. Então, ele identificou esses assuntos como mais comuns. E olha só, ele juntou palavras que fizeram parte de textos similares. Ele já fez isso automaticamente. E olha o tamanho do fluxo. Para quem conhece mineração de texto, sabe a dificuldade de fazer isso. E a gente utilizou poucas ferramentas. Algo muito interessante, isso aqui é mais específico para quem já conhece mineração de texto, é a parte de lematização. Então, existe esse processo que a gente chama de lematização, que é a desflexão de verbos. Por exemplo, então, para quem fala que ama, amou, amava, amei, enfim, tudo isso se torna amar. Então, isso que é o chamado de lematização, é a gente uniformizar todas as palavras para no momento que a gente for fazer a modelagem de tópicos, todas elas significarem a mesma coisa. Então, eu vou contabilizar todas essas flexões com uma única palavra, a palavra amar. Tá bom? Então, é isso que a gente consegue fazer. Junto com outros filtros, a gente tem esses stop words, que é tirar algumas palavras que são mais comuns e que a gente não precisa. Pode ser que no nosso serviço exista, sei lá, quando eu vou analisar comentários relacionados ao Alteryx, uma palavra que eu vou tirar é o próprio Alteryx, porque ela é uma palavra que não tem relevância nenhuma para mim. Eu sei do que as pessoas estão falando, né? Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer. Vamos voltar para outra ferramenta. Então, o que a gente faz aqui agora? Agora sim, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Então, a gente está iniciando a modelagem assistida, de fato. Eu já carreguei os meus dados para o meu modelo, né? E agora ele vai passar por todo o passo a passo de tudo que eu preciso fazer, né? Que é isso aqui, olha só. Então, ele está iniciando o meu modelo. Esse é o primeiro passo, iniciar o modelo. Qual é a variável que eu vou utilizar? Aqui eu estou com uma base diferente, tá? Para quem conhece o Kaggle, esse daqui é o desafio do Titanic. Então, a gente tem informações relacionadas a toda a base cadastral do Titanic, todo relacionado às pessoas e se elas sobreviveram ou não. E aqui o nosso objetivo é verificar quais são as pessoas que irão ou não sobreviver. Tá claro que isso aqui é uma base que a gente já sabe o resultado final, mas a ideia é a gente extrair o perfil. Poxa, a gente pode ir de acordo com o filme, a gente sabe que classes superiores, pessoas mais ricas sobreviveram, mulheres com filhos, homens com filhos também sobreviveram, enfim. Então, esse tipo de coisa que a gente vai conseguir extrair aqui. E aí, olha só, sobrevivente. Seleciono. E aqui eu posso selecionar, eu quero fazer um passo a passo ou automático, onde ele toma as decisões por mim. Vamos deixar o step by step. Quais são os tipos de dado que a gente vai utilizar, né? Então, aqui a gente vai selecionar quais são as variáveis relevantes ou não relevantes. Aqui ele já traz para mim, né, um demonstrativo do que ele acha. Então, ele é uma variável numérica, é um ID, é categórico, é booleano. Então, a gente vai poder ir eliminando conforme a gente quiser. Poxa, passageiro é um ID. E a gente tem uma série de outras variáveis que eu quero utilizar. Vamos testar. Selecionei as variáveis. Completar dados faltantes, os dados nulos. Pode ser aqui, né, a idade. Eu vou manter, substituir pela mediana, substituir por uma constante. Se a gente quiser entender o que está acontecendo, ele me diz aqui até. Ele me diz o que pode estar acontecendo. Mas vamos pular, que a ideia é só mostrar para vocês como é o passo a passo dessa ferramenta. Selecionar quais são os campos que eu vou utilizar. Então, você lembra, né, nos tipos de dado, eu mostrei todos os campos que eu quero que ele teste, e agora ele está mostrando com cálculos estatísticos se todas as variáveis que eu selecionei, de fato,
é uma boa variável para ser utilizada no modelo. Então, todas são. Se eu quiser tirar, eu posso tirar manualmente também. Novamente, o Alteryx está guiando. É uma assistência à modelagem preditiva. E todos os modelos que eu quero utilizar, árvore de decisão, regressão logística, Randall Forest e mais esse Boost. Existem mais ferramentas, tá? Eu estou numa versão anterior à versão mais nova, mas a gente tem mais ferramentas aqui dentro também do Alteryx. Mas vamos lá, aqui já está bastante interessante. Ele está rodando todos os modelos, ele está testando os meus modelos, olha só a velocidade com que ele está fazendo tudo isso. Então, ele testou a regressão logística, testou a floresta, testou a árvore de decisão e o Boost, e colocou aqui um rank entre todas elas. Vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui, eu vou dar uma olhada, né, em todas elas. Vamos ter um overview. Eu posso olhar para cada uma delas, qual delas previu melhor o sim ou não, qual delas tem mais falso negativo, falso positivo, e a curiosidade de uma forma geral. Interpretação, qual é o perfil da pessoa, né? Qual a coluna mais relevante? Sexo, classe, título que está relacionado a quem a pessoa é, né? Mr., Mrs., Master, enfim, e a idade. Então, a gente sabe que sexo, né? Se a gente for fazer uma análise de dados, no final das contas, com certeza, se ele está de acordo com o filme, o sexo feminino, a classe a primeira classe, o título também estão relacionados a mulheres, mas também a realeza, a oficiais de justiça e a idade também como mais relevante. E aí a gente tem uma série de outras variáveis aqui embaixo que não foram tão consideradas e outras que não tiveram nenhuma relação, que é de onde a pessoa embarcou. Escolhi o XGBoost como o modelo principal, tá? Isso aqui eu posso adicionar essa ferramenta no meu workflow, ou também, se eu quiser fazer, eu posso gerar esse modelo em Python, tá? Então, se a gente quer o código Python para colocar em um outro local, eu também posso utilizar isso aqui para um ambiente produtivo, por exemplo. Adiciono essas ferramentas ao meu workflow. Aqui ele está trabalhando, né? E está gerando todas essas etapas dentro do meu fluxo. Então, olha só que legal. Então, a gente tem aqui a minha base de treino, onde ele cumpriu todas aquelas etapas que eu desenvolvi e criou uma ferramenta para cada uma de forma automática. Qual o último passo? Escorar esse meu modelo. Tá? Então, eu vou pegar a base agora dos dados que eu não conhecia de sobreviventes e vou carregar aqui para escorar da mesma forma que a gente fez no fluxo anterior. Tá? Eu vou parar por aqui nesse modelo, mas é só para mostrar para vocês o que a gente tem de modelo preditivo. A gente pode fazer a modelagem assistida, a gente tem algumas considerações relacionadas à variável. Deixa eu mostrar aqui na versão, na versão atual do Alteryx, o que a gente tem? A gente tem ferramentas automáticas para determinar a qualidade ou a saúde dos meus dados. Olha só, então eu tenho ferramentas aqui, por exemplo, de Data Health. Eu consigo construir novos campos. Por exemplo, você tem campos de valor numérico. Eu quero criar soma, média, tudo automático. Eu tenho campos de data, que você quer criar o dia da semana, quer criar o mês, quer criar o ano. A gente pode fazer isso manualmente. Você viu que o Alteryx é completamente capaz de fazer, mas por que não fazer isso automático? Seleciona 20 variáveis que você tenha e você pode fazer tudo isso automaticamente também. Tá bom? Então, isso aqui é o que eu tinha para mostrar para vocês relacionados à demonstração, tá? Então, a gente passou aqui, recapitulando, por preparação de dados simples, preparação de dados considerando dados geoespaciais. A gente foi para análise preditiva, utilizando ferramentas aqui visuais, onde a gente também consegue chegar no ponto de analisar todos os modelos e escorar. Pô, que é algo mais simples do que isso? A gente chegou a fazer com a modelagem assistida também. Eu cheguei a mostrar para vocês também um fluxo aqui de mineração de texto. Então, esses são exemplos do que o Alteryx consegue fazer, mas, claro, cada um tem um case específico e vocês vão poder fazer também junto à nossa ferramenta, tá? Vamos só finalizar aqui. Para quem tiver pergunta, vai mandando aí no chat, tá? Eu vou reservar os últimos 10 minutos para responder. Mas vamos continuar aqui com a ferramenta, tá? Esse daqui também é um case de um cliente nosso, né, da Scania, que eles desenvolveram a modelagem preditiva com o Alteryx. Eles inicialmente começaram com Python e viram a dificuldade que era fazer com Python
trouxeram isso para o Alteryx, fizeram uma comparação entre as duas ferramentas. Olha que legal. Esse daqui é um cara que ele teve a oportunidade de fazer um treinamento, né? Então não é um cientista de dados, mas ele fez um treinamento da jornada do cidadão cientista, um treinamento da própria Scania, e ele desenvolveu esse case aqui de sucesso, tá? De sucesso que foi implementado no ambiente produtivo da Scania e que virou um case de sucesso da plataforma Alteryx também, tá? Então, o que ele acabou fazendo aqui é um processo de parafusamento de chassis. Então, a ideia é a seguinte, né? Então, quando ele vai, tem uma máquina que faz isso e ele tem um torque específico, né? Um torque que é automático. Claro que a pessoa ela realiza o acionamento e o aperto é automático, é por uma máquina. Mas esse aperto ele pode ter torques distintos. E baseado no torque, o que eles perceberam é que pode haver qualquer tipo de incoerência ou problemas na união de peças, tá bom? Então, eu posso estar simplificando aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, eles perceberam que, dependendo do torque utilizado, pode ser que haveria um problema de união no final. Isso, eles conectaram um dashboard, o chão de fábrica tinha acesso a esse dashboard e eles conseguiam olhar para o chassi específico e fazer uma validação extra, fazer um aperto novo para deixar de ter qualquer tipo de retrabalho ou problema quando o caminhão estava lá já em campo, né? Estava com o cliente final. Então isso fez com que eles reduzissem drasticamente o número de problemas, né, relacionados a esse processo de parafusamento, enfim. Me desculpe pelo português. Mas vamos lá. E claro, né, a gente está mostrando aqui o designer, mas a gente tem toda uma governança por trás, tá bom? Então, a gente tem também o Alteryx Server, tá? Que vai permitir que tudo isso que eu estou mostrando para vocês, você tem uma governança por trás, então você vai ter a gestão de usuários que vão ter acessos específicos para os fluxos, gestão de dados, gestão de fluxos, gestão de dados e gestão de usuários, tá bom? E tudo isso, o legal é que o Alteryx aqui, você tem o desenvolvedor que vai fazer tudo, mas a gente tem os usuários que vão poder consumir todas as informações de forma muito simples. Eu não cheguei a mostrar fluxos mais avançados do Alteryx, mas o Alteryx consegue também gerar formulários. Então, pega um usuário final que ele precisa de um resultado, mas esse resultado está baseado no cadastro dele, pode ser que ele preencha o CPF dele e vai trazer informação completamente distinta. Então, a gente consegue montar um processo sequencial, como vocês viram que o Alteryx tem, né? Então, se a gente olha para esse processo, ele é completamente sequencial, mas a gente consegue colocar etapas aqui onde você tem escolhas do usuário final. E é um usuário que não foi a pessoa que desenvolveu. A gente pode deixar isso aqui com uma espécie de camada, né, uma interface, onde o usuário seleciona algum tipo de filtro, o arquivo que ele quer utilizar, ou o local onde ele quer armazenar, para qual e-mail ele quer enviar. Então, tem uma série de aplicações que a gente vai conseguir fazer aqui com o Alteryx também, para facilitar a vida do usuário final. Mas voltando ali à nossa apresentação. Então, a gente tem toda essa camada, olha, de escalabilidade. Então, você vai ter o Alteryx no ambiente servidor, executando muito mais rápido seus fluxos. Você vai conseguir compartilhar com qualquer usuário que não possua licença, todo o agendamento e toda a governança que um servidor deveria ter. E claro, a gente tem uma próxima etapa também, que é o catálogo de dados. Isso aqui também está bastante famoso no mercado. Poxa, é uma ferramenta, e aqui eu vou simplificar, mas vou dizer que ela é uma espécie de rede social, onde você vai saber onde estão todas as suas origens, quem são os responsáveis por essas origens. Se você quiser permissão para ter acesso a uma base de dados, ele já vai te conectar à pessoa específica e você vai conseguir conversar com ela e liberar os acessos diretamente pelo nosso catálogo de dados. Entender o rastro analítico, né? Então, poxa, você tem um fluxo desenvolvido no Alteryx. De onde vieram esses dados? Quem são os responsáveis? Quão bom é aquela base de dados? Poxa, você pesquisa, por exemplo, vendas no catálogo de dados. Ele vai mostrar todas as bases de vendas, todas as aplicações, sejam do dashboards de BI, como fluxos do Alteryx, e ele vai mostrar quão bom essas coisas estão. Então, as pessoas podem dar, assim como no Facebook, joinha, pode criticar, pode dizer que aquela base não é oficial, ela está desatualizada. Então, esse tipo de coisa vocês vão conseguir fazer também com o fluxo de dados, tá? Mas vamos lá.
E como obter resultados mais rápidos? Eu disse para vocês que eu ia compartilhar com vocês, tá? Então, no nosso site aqui da ITG Analytics, tá? Para quem quiser ler o QR Code, vocês vão ter acesso ao nosso site. Lá, desculpa, lá vocês vão ter acesso ao trial, pedir um trial, esse trial de 1 mês que eu comentei com vocês. Lá você também vai ter o acesso ao nosso próximo webinar, tá? Eu sei que vocês receberam o invite aqui, mas eu convido vocês novamente, né? Então a gente tem no dia 27 um aulão, é um aulão que vai das 2 às 8, tá? Mas a gente vai fazer em etapas, tá? Então das 2 às 4, para quem quiser ficar e aprender uma parte do Alteryx, ótimo. Das 2 às 4 você vai aprender muita coisa e vai conseguir já implementar um fluxo da sua própria empresa. E para quem quiser se aperfeiçoar um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre preparação de dados, das 4 às 6 a gente vai seguir também com exercícios um pouquinho mais complexos. Então eu convido todos vocês para o aulão do dia 27, tá? Dia 27/4 mesmo, tá correto? É na semana seguinte. Para quem já utilizava o Alteryx e já consumiu todo o trial, a gente vai disponibilizar um trial novo durante esse aulão para vocês utilizarem, tá bom? E claro, né, quem não tiver tempo de participar do nosso aulão não tem problema, a gente vai gravar e vai compartilhar com vocês, mas também tem a academia aqui, né? Então todo o treinamento gratuito da academia que vocês também podem utilizar. Não precisa ter licença, tá? Então isso que é bastante legal também. A Alteryx, permite, tá tudo aberto para vocês. Pode fazer um treinamento, aprender o Alteryx, vocês podem fazer um treinamento de ciência de dados, onde ele vai mostrar toda a parte de investigação e as ferramentas que vocês podem utilizar, tá? Tem bastante coisa. Já falei muito aqui, eu estou chegando no final da minha apresentação, mas eu peço para vocês aqui enviarem as perguntas para Alteryx@ITG Analytics, tá? Que a gente com certeza vai responder todas as perguntas. Para quem quiser também, obviamente, né, o jabazinho, né? A gente não faz nada é de graça, né? Mas então, para quem quiser uma próxima apresentação, nossa, mais específica, para a gente resolver um caso de uso de vocês, a gente fazer uma aula prática, um hands-on prático com os usuários, para vocês verem tudo que eu mostrei aqui com os dados de vocês, podem entrar em contato com Alteryx@ITG Analytics, tá? Eu tenho certeza também que os nossos comerciais provavelmente vão entrar em contato com vocês, se é que já não estão. Eu sei que tem muita empresa aqui que é nosso cliente e já está cansado de ver minha cara, mas no mais aqui eu agradeço a presença de vocês, tá? A gente chegou ao fim, infelizmente, né? Mas eu convido vocês ali, para quem quiser conversar comigo também, tá aqui, tá os meus contatos, o meu e-mail, aqui também tem o QR Code da ITG Analytics, então lá a gente publica muito evento e muita coisa legal, tudo gratuito, então para quem quiser participar, fica aí meu convite. Para quem quiser mandar uma mensagem no LinkedIn, me adicionar lá e dar um alô, também fica à vontade, tá? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês participem também do nosso treinamento na semana que vem. Ele vai estar bem legal, tá? Mas é isso, pessoal. Um ótimo almoço, uma ótima tarde, um bom feriado, enfim, tudo de bom para todos vocês, tá? Valeu, gente.